Bom, agora a gente segue contando para você aqui esse caso que chocou todos nós nessa passagem do ano, desde o dia 21 de dezembro. Um caso de desaparecimento em Fazenda Rio Grande. Uma família desesperada, um marido suspeito e ao longo de 2 semanas, os parentes da Ana Paula, essa moça, enfrentaram um drama. A jovem sumiu depois de uma discussão por ciúmes com o esposo Adriano. A versão deles sempre foi de que a mulher tinha saído de casa após a briga e não apareceu mais. Só que a história era cheia de pontas soltas, né? E as câmeras da casa, né? Onde é que foram parar as imagens? Na região. Muitas perguntas, poucas respostas. Até que, infelizmente, as suspeitas se confirmaram. Adriano, com quem a Ana Paula era casada há 6 anos e tinha um filho de 2, ele confessou ter matado a mulher. E segundo a polícia, seria até possivelmente na frente do filho, da criança. E mais, ele enterrou o corpo dela nos fundos da casa. É o que ele disse à polícia. Solta a reportagem. Um ato de um homem fazer isso com uma mulher, acho que não é cabível, né? Um negócio mais selvagem do que humano. As 2 semanas em que Ana Paula Proença ficou desaparecida foram de buscas intensas, mas sempre com uma única suspeita, a de que ela estaria morta. A jovem de 25 anos vivia nessa casa em Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba. Aqui, ela morou com Adriano Meister, com quem teve um relacionamento de quase 6 anos e um filho de 2 anos de idade. Assim que Ana Paula desapareceu, para os parentes dela, Adriano se tornou o principal suspeito pelo sumiço. Eu não estou acusando, mas só que ele fala que ela saiu de casa, mas e cadê as imagens que ela saiu de casa? Isso que eu quero. Eu só quero saber onde está minha filha, só isso. No domingo pela manhã, Adriano foi preso e confessou. Ana Paula realmente não tinha desaparecido. Foi ele quem a matou. Eu representei pela prisão do autor, foi representado pela busca, foi deferida pelo juiz na madrugada. E aí, depois dessas informações, nós fomos até o local onde ele estaria, que seria a casa dos pais dele, numa região rural aqui de Mandirituba. Lá encontramos, quando então ele tentou empreender fuga e acabou confessando que teria feito o crime. O filho estava dentro de casa, é possível que a criança tenha visto. A briga entre a Ana Paula e o Adriano teria começado ainda no domingo, dia 20 de dezembro. Durante algumas horas, as discussões. Só que na madrugada do dia 21 de dezembro, vizinhos ouviram a Ana Paula pedindo por socorro. Mas logo depois, tudo ficou em silêncio. Câmeras de segurança em posse da polícia mostraram que em nenhum momento a Ana Paula tinha saído de dentro da casa. O que ninguém sabia é que o Adriano tinha enterrado o corpo dela lá dentro. Infelizmente encontramos o corpo da vítima enterrado nos fundos da própria casa. Parece um paiol, uma despensa para guardar as ferramentas e coisa mais. O autor confessa que houve uma discussão prévia entre os dois na manhã em que ela foi dada como desaparecida. Essa discussão seria por conta de algumas mensagens que foram trocadas aí. Ela acabou alcançando isso no celular e, depois dessa circunstância, acabaram discutindo ali. Ela pegou uma faca e, enfim, foi para asfixia, segundo foi informado. Enquanto o corpo era desenterrado, os pais de Ana Paula chegaram até a casa. Como que ele pôde fazer isso? Como? Eu não acredito. Falamos com uma tia do Adriano que estava acompanhando tudo. Trabalhadeira, gente boa, conversava com a gente alegre da vida, bem gente boa, não tenho o que falar da menina. Destruiu a vida dele e dela. Nós vamos trazer para você ainda mais dessa história aqui no Balanço Geral. Agora, o detalhe é o seguinte: esse homem, ele era um vigilante. Como vigilante, doutora Márcia, deve ter recebido algum treinamento. E ali foi falado, segundo a polícia, que poderia ser estrangulamento. Agora, entre um homem e uma mulher, que até de certa forma, não sei se foi o caso dele, se realmente ele é vigilante treinado, né? Porque mas normalmente quando se é vigilante, você recebe um treinamento. E aí o que chama a atenção é que ele diz, inclusive, que ele se defendeu da Ana Paula, que é aquilo que a gente já comentou muitas vezes sobre isso, doutora Márcia. De que, às vezes, quem está sendo acusado, né, que é suspeito de um crime, tenta jogar essa culpa para cima da vítima.
E é mais ou menos isso que ele tem usado de argumento, né, Bittar? Acho que o Bittar não está ouvindo a gente. Doutora Márcia Marcondes, ou então a gente teve algum problema aí com o sinal do Bittar. Eu queria que a senhora prestasse atenção, né? Prestasse atenção aqui numa parte, num trecho que a gente vai trazer agora para você aqui, primeira mão no Balanço Geral, do depoimento do Adriano Mester. Ele disse que queria se defender. Olha só o que ele falou. Na segunda-feira, dia 21, mais ou menos às 6h20, eu levantei para tomar água e isso ela estava tomando café para ir trabalhar. Eu voltando pro quarto, ela veio por trás de mim perguntando as mensagens que ela tinha visto no celular. Aí dei a explicação, ela não contente veio pro meu lado, eu segurei na mão dela, falei, vai trabalhar à tarde, a gente conversa. O nosso filho estava dormindo, levantou da cama. A hora que ele levantou da cama, eu fui pro lado dele para pegar ele. E nisso ela correu para a cozinha, lembro que veio na minha frente com uma faca. A hora que ela veio com a faca ali, eu tentei desviar do lado. Bati até essa parte aqui na parte que sobe a escada que sobe para onde ele brincava. E eu segurei no pescoço dela. Não lembro se exatamente eu dei um mata-leão ou dei uma com a mão, segurei no pescoço dela. Eu tentei me defender e por causa que eu vi a faca ali. Mas daí, tipo, eu segurei ela, não tinha intenção nenhuma de fazer nada com ela, só tentar me defender. E nisso a gente foi, tipo, debruçou em cima da cama. Quer dizer, o Bittar já está ouvindo a gente, Bittar? Já está ouvindo a gente, o Bittar, agora? Tá tudo ok com o sinal dele. O homem disse que é o seguinte, que ele agiu dessa forma porque ele tentou se defender. Mas a sequência dos fatos são terríveis, Bittar. São terríveis, Jason. E ele acaba falando de se defender da faca. E se a gente analisar bem o contexto ali do depoimento dele, ele não fala que ela partiu para cima dele com uma faca na mão. Fala que viu ela atrás dele, quando ele estava indo para o quarto, viu ela atrás dele com uma faca na mão e perguntando sobre a mensagem do celular. Mas em nenhum momento ele diz assim, ela me atacou. Ele diz que ele não tem medo de arma de fogo, mas tinha medo de faca e por isso que ele resolveu se defender. Mais uma força realmente excessiva que ele utilizou. Até porque as informações que a gente tem é que ele estava com o rosto arranhado. Ou seja, a Ana Paula tentou arranhar o corpo dele para tentar se desvencilhar do que possivelmente era um mata-leão aqui no pescoço dela. E depois ele fala no depoimento que ela caiu já na cama, já estava desacordada. Ou seja, em nenhum momento do depoimento ele fala assim, ela me atacou, ela me atingiu com a faca. Ele disse que ele se sentiu ameaçado. Mas aí entre se sentir ameaçado e usar a força excessiva que ele utilizou contra a Ana Paula, que era a mulher dele, que tinha descoberto a traição dele, é bem diferente, né, Jason? Quero chamar agora, para você que está acompanhando, agora são 12h30. A gente está contando aqui a história, o fim trágico da Ana Paula, que conviveu por 3 anos com o Adriano Mester e acabou morta, estava desaparecida e acabou morta. A gente vai acompanhar agora a segunda parte da reportagem sobre a morte dela. A jovem de 25 anos foi morta, segundo o que tudo indica, asfixiada pelo marido Adriano. É isso que está dizendo a polícia. Possivelmente, inclusive, na frente do filhinho deles, de apenas 2 anos. Esse é um trauma que a criança deve carregar para o resto da vida. Por enquanto, são os pais da Ana Paula que estão com o coração em prantos e não seria diferente. Depois de ser assassinada, o corpo dela foi enterrado num galpão nos fundos do imóvel, da casa. Nestas 2 semanas de desaparecimento, os parentes ainda tinham um fio de esperança de que tudo pudesse terminar bem. Nossa equipe entrou com eles na casa onde Ana Paula viveu por 6 anos com o marido. Foi ali também que a vida dela seria encerrada de uma forma brutal. Adriano Meister entrou na casa acompanhado dos policiais, que já estavam com pás e enxadas em mãos para encontrar o corpo da Ana Paula. Lá dentro, a todo momento, ficou calado e apenas chorava. Para a Polícia Civil, Ana Paula Proença morreu porque descobriu que o marido tinha uma amante.
Ela viu no celular de Adriano as mensagens que ele trocou com outra mulher. Eles vinham ali se desentendendo, foi inicialmente, segundo o relato por ele apresentado, agredido com uma faca e acabou ali excedendo no limite da defesa. Adriano Meister saiu da casa onde matou e enterrou a esposa com o rosto todo coberto. Mas a família da Ana Paula conhece bem o rosto do homem que tirou a vida de uma jovem que só queria respostas. A versão do Adriano é de que a Ana Paula ameaçou ele com uma faca. O que ele contou para você sobre a briga aqui dentro? Ele contou para mim que ela arranhou o rosto dele e empurrou ela em cima dessa cama aqui. Vocês quiserem vir aqui, pode ver aqui, ó. Diz que empurrou nessa escada, ele caiu, ele mostrou para mim que ele caiu em cima dessa escada e machucou a costela. Essa foi a versão do ordinário, entende? Mas a gente sabe com toda certeza que ele deve ser machucado sozinho para se defender, entende? Essa é a versão desse canalha que tem que apodrecer na cadeia. Um cara desse tem que apodrecer na cadeia. E ele falou sempre que a Ana Paula tinha saído. Sempre que a Ana Paula saiu chorando, eles tinham brigado e a Ana Paula saiu chorando. Sempre mentindo, sempre mentindo. A última vez que a Ana Paula conversou com a mãe, elas chegaram até a planejar uma viagem no final de ano, mas a Ana Paula disse que precisava trabalhar e não poderia ir. Ele não tinha direito de acabar com a minha filha, ele não tinha direito. Por quê, Deus? Por quê? Nós então vamos ter acesso ao local da casa onde o Adriano enterrou a Ana Paula. Esse espaço aqui mais parece um paiol cheio de entulhos, uma grade ali dentro, possivelmente para alguns animais, e o cheiro aqui dentro é muito forte, é muito forte. E aqui, então, é exatamente o local onde a Ana Paula foi encontrada, depois que o Adriano resolveu contar onde estava o corpo da esposa. A gente pode ver que está tudo branco ainda. Ele colocou o corpo dela nessa cova rasa, jogou cal por cima e depois todos esses entulhos aqui também foram jogados ali. Quando as câmeras não mostrou ela saindo de casa, eu disse, onde que a minha filha está? Onde? Aí eu pensava que talvez ele devia ter jogado ela dentro do carro e ter levado para algum lugar. Ela estava num cativeiro, alguma coisa. Minha esperança era de encontrar ela, minha filha viva. Eu jamais imaginava que minha filha ia ser morta cruelmente. Sim, jamais. Onde que a gente vai parar? Terminamos 2020 da maneira como terminamos, com muitos casos de feminicídio. Adriana, ou melhor, Ana Paula é um desses casos do ano passado. Agora, acabou a busca pelo corpo da Ana Paula. A família hoje está sepultando a filha. Uma criança de 2 anos vai carregar esse trauma para o resto da vida. O homem está preso. Qual será o futuro dele? Doutora Márcia Marcondes, a gente acompanhou esse caso, a senhora esteve com a gente aqui desde o começo. Era muito difícil de não imaginar o que a mãe, inclusive, falou, né? De que talvez tivesse colocado o corpo de Ana Paula no carro e tivesse tirado de lá, porque o sistema, os circuitos não registraram a Ana Paula saindo, inclusive nem para ir trabalhar. E ela não chegou na van para trabalhar. Então, como é que uma pessoa some assim do nada, desaparece? É magia? Não tem como. Alguma coisa teria acontecido com a Ana Paula. E hoje, doutora Márcia, a gente tem essa situação praticamente esclarecida. O que a gente vê que mesmo pela versão dele, ele no mínimo estaria com excesso. Mas uma pessoa com uma faca contra a outra pessoa, essa outra pessoa não estaria pelo menos com uma pontinha machucada, uma lesão de defesa primeiro? Quando ele fala sobre a parte do estrangulamento, ele não se define se foi um mata-leão que se faz por trás ou se foi pela frente, enfim.
ele ainda não montou a história dele do jeito que fique boa para ele, né? Mas o fato é que, se tivesse acontecido esse incidente dele ter agredido a mulher nessa defesa, o momento seguinte não seria chamar por socorro para tentar reanimar essa mulher? E não escondê-la no fundo de casa? E não ir gastar o dinheiro dela? E não ir passear? Quer dizer, então, ele se perde muito nesse todo esse restante da história, né? E aí, Bitar, o que ele disse no momento que ele percebeu que a Adriana não respondia aos estímulos e tal, que ele resolve sair simplesmente? O que ele falou, Bitar? Jasson, é algo que chama até atenção, porque ele simplesmente falou assim, não, eu fui fazer minhas coisas. Ele fala exatamente assim, eu fui fazer as coisas que eu já tinha programado. Falou assim, eu tive que ir lá fazer a revisão no carro, tinha que trocar os pneus, tinha que colocar o filme no veículo, fui fazer as minhas coisas, passei na farmácia porque a Ana Paula tinha me dito que precisava de fralda para o menino. Enfim, ele foi seguir a vida dele. Naquele dia, durante horas e horas que ele ficou fora de casa, ele foi resolver as situações que ele tinha. Só que o que a gente ficou sabendo hoje, né, Jasson, é que essas situações que ele tinha que resolver, ele fez tudo com o dinheiro da Ana Paula. O Paulo, que é o pai da Ana Paula, o padrasto da Ana Paula, trouxe aqui pra gente os comprovantes, todos no nome dela. Ele usou o cartão dela, depois que matou a esposa, usou o cartão dela. A gente tem esse trecho, então, do depoimento do que ele fez depois que ele viu que a Ana Paula já estava ali na cama desacordada. Devo ter segurado um segundo ali, não mediu o esforço, a força também ali, na hora, igual eu falei, a adrenalina você não consegue controlar. Pensei, ela deve ter desmaiado. A hora que eu virei ela tava, acho que uma coisa de café que tinha saído da boca dela, e ela tava mole. Tentei reanimar ela, ver a respiração, ver os batimentos cardíacos, não tava, aí eu me desesperei. Aí eu não sabia o que fazia. Você chegou a ligar para pro bombeiro, pro SAMU? Não liguei na hora, fiquei desesperado, não sabia o que fazer, porque numa situação que você nunca passa, uma situação dessa, você não sabe exatamente qual que é o próximo passo a fazer. O senhor é vigilante. O senhor recebeu o curso de primeiros socorros, durante o curso de vigilância, exerceu ali as manobras de ressuscitação. O senhor lembra disso? Sim. Fez? Fiz, só que na hora da adrenalina, na hora que você vê uma faca na frente, você não consegue. É só para quem passa para saber o perigo que está vindo pro teu lado. Porque igual eu falo assim, pode ter 10 armas apontadas para minha arma de fogo apontada para o meu lado, não tenho medo, eu tenho medo de faca. Agora chama a atenção, né, Jasson? Ele simplesmente fala assim, quando eu vi que ela estava ali daquele jeito, eu resolvi fazer minhas coisas. Fui arrumar meu carro, fui na farmácia, ou seja, parecia que nem se preocupava que o corpo da esposa dele estava ali na cama e que o filho possivelmente tinha visto tudo isso, né, Jasson? Pois é, e imagine a situação, né? No depoimento ele diz que recebeu o curso de vigilante. E aí, doutora Márcia, me corrija se estiver errado, mas me parece que ele desconversa no momento em que perguntam para ele se ele não tentou as técnicas de ressuscitação. E aí ele desconversa contando uma outra história, que estava com medo da faca, que tinha medo de faca, ele tem medo de faca, não tem medo de arma de fogo, mas tem medo de faca, e que ela teria... Mas ela já estava, naquele momento, a pergunta que foi feita para ele foi no momento que ela já estava desacordada, que ele conta que inclusive ela estava numa situação triste, feia, né? E que naquele momento ele poderia ter feito alguma coisa que não fez. Essa foi a pergunta do policial. Exatamente, o delegado pergunta, você realizou as manobras necessárias, né, que você tem conhecimento? Ele disse que sim, mas não disse qual foi as manobras que ele utilizou. O que dá a entender que ele só está concordando para não ficar tão ruim assim, sabe? Senão a pessoa diz que não, eu coloquei ela no chão, enfim, todo o protocolo que se faz para fazer uma reanimação, né? E, ao contrário, nesse momento ele retorna para o projeto de defesa dele. Por quê? Porque naquele momento ela não estaria mais com a faca, se ela está desacordada, ela já não é mais um perigo, mas o que ele informa ali não tem um roteiro de verdade, na verdade. Você não consegue projetar isso. Por quê? Porque as pessoas contam com mais detalhes, até para dizer, não, eu fiz tudo que era necessário. E não, ele volta para o elemento de defesa dele, que eu vi uma faca e dá adrenalina e não sei o quê, e aí vai. E até porque, né, doutora Márcia, eu
fico imaginando aqui o seguinte, que no caso, numa hipótese, né, de que realmente ela tenha vindo para cima dele com uma faca, que ele tivesse se defendido e que nesse momento da defesa ela tivesse caído ou então tivesse ficado desacordada, o que uma pessoa deveria fazer? Deveria ligar para o bombeiro, deveria ligar para o SIAT. Se não lembrou o número do bombeiro, liga para o 90, mas ligar para alguém, minha mulher está desacordada. Exato, né? E a partir daí ele começa a construir uma história, então, que a gente está tentando entender aqui no Balanço Geral. E aí a criança e o bebê, Bitar, o menino de 2 anos, é um garotinho de 2 aninhos de idade. Será que viu tudo isso, Bitar? O que a gente suspeita é que sim, né, Jasso? Até porque a gente mostrou ali as imagens do quarto ali. Do lado da cama do casal tem um berço, que possivelmente é utilizado pelo filho do casal, né? Pelo filho da Ana Paula e do Adriano. Então é algo que realmente a gente suspeita, de que a criança, ao ver que a mãe teria gritado, porque os vizinhos relataram que ela grita por socorro, e logo depois a criança começa a chorar e começa a gritar. Ou seja, possivelmente a criança estava ali no berço ao lado da cama do casal quando aconteceu essa discussão e viu então a mãe gritando, né? Toda a discussão acontecendo, ela gritando por socorro, e a criança ficou desesperada. E aí ele diz que logo depois ele tenta acalmar o filho dele e coloca ele para dormir de novo enquanto ele pensava no que ele ia fazer, Jasso. Pois é. E aí ele saiu, né? E depois que saiu, o que ele fez? Teria levado o filho para casa da babá. Foi mais um trecho do depoimento dele, por favor. Fiquei com ele um pouco mais até ele dormir, dei uma cochilada, peguei e levei na casa da mulher, que até então eu não sabia o que iria fazer. E daí fui ver mais uma vez se ela estava, né, com vida ou sem vida. Eu resolvi sair de casa e fazer alguma coisa. Saí, fui no autocenter, tipo, as coisas que eu já tinha programado, saí aqui para a fazenda resolver as coisas. Pois é, quer dizer, ele continuou levando a vida de forma normal. Quem em sã consciência, vendo que uma pessoa está desacordada, vendo que uma pessoa precisando de socorro, ou então que já esteja morta até, se a pessoa tem conhecimento para ter esse entendimento, essa identificação, sai para comprar carro, para comprar pneu para carro, para comprar isso, fio, o que acontece? Deixa o filho com a babá, doutora Márcia? Veja que, né, tem 2 coisas que me chamaram a atenção nesse trecho. Primeiro que a mãe dela disse assim, a gente até queria viajar, mas ela disse que precisava ficar trabalhando. E ele, não obstante não ter um emprego, foi arrumar o carro para viajar, ficar mais confortável, realmente, no calor. O Insufilme deixa o carro mais confortável para você viajar. Enfim, ele simplesmente parece que assim, acabou esse livro, vamos comprar outro e continua daqui. Né? Então ele continuou a história dele como se nada tivesse acontecido. Mas o fato dele não ter prestado socorro de forma imediata a ela, isso é muito característico de que ele não foi um acidente como ele tenta repassar, um momento de defesa, né? Aí, Bitar, quer dizer que depois que ele fez tudo o que tinha que fazer, voltou para casa e foi enterrar a mulher? Exatamente, Jasson. Depois de tudo isso, e só um adendo ali no comentário da doutora Márcia com relação ao carro, esse conserto no carro, trocar os pneus, colocar o filme, não era nem para viajar com a Ana Paula. A Ana Paula já tinha dito para a mãe que ela não poderia viajar, e aí o próprio Adriano mandou mensagem no celular da mãe dela dizendo, mãe, mudei de ideia. Só que a mãe já tinha desconfiado, a mãe que está aqui dentro velando o corpo da Ana Paula neste momento, está completamente desolada, não consegue falar, mas ela mesma falou, minha filha falou que não poderia viajar, e minha filha não escreve daquele jeito. Então, chamou a atenção com relação a isso. E depois ele volta para casa e ele disse que ele teve um tempo ainda para pensar o que ia fazer até ele decidir pegar o Napá e enterrar o corpo da Ana Paula lá atrás. Pois é, inclusive ele diz como é que fez isso. Coloca aí, por favor. Em relação ao corpo, quando é que o senhor decidiu cavar o buraco, enterrar? Foi após eu voltar para casa, que eu até então não sabia. Passava 1000 coisas na cabeça, passou na cabeça de eu vir aqui na delegacia me entregar, passou na cabeça de eu cometer uma coisa contra mim, passou alguma coisa de eu fugir, passou de tudo. Eu disse, não, eu vou para casa, vou ver o que eu faço, no desespero, sem saber o que fazer. Você nunca fez isso.
já tinha cometido o crime ali, fui atrás lá, cavei buraco, coloquei ela lá. Você teve ajuda de mais alguém? Não, só tava eu. Mulher já morreu mesmo? Então agora vou abrir um buraco e vou enterrar ela lá. Olha a tranquilidade que a pessoa fala isso, doutora Márcia. E partiu praia, né? É impressionante isso, mas todo o discurso dele é sempre no sentido de se justificar. Mas se ele estava tão desesperado assim, não dá para pensar em trocar pneu, não dá para pensar em coisas práticas, né? Então, acho que o único desespero é, eu vou ser pego. Acho que é esse o momento do desespero dele. Eu vou ser pego, uma hora eu vou ter que responder por isso. Ô, Bitar, e aí é o seguinte, além dele ter usado o cartão da Ana Paula, usou o celular também para tentar desviar o foco, né, da família. Exatamente. Depois disso, ele começou a construir, teve tempo até para isso, né, Jássio? Começou a construir na cabeça dele a versão que ele daria para a família, a versão que ele daria para todas as pessoas com relação ao desaparecimento da Ana Paula. Ele que deu esse depoimento ontem na Delegacia de Fazenda Rio Grande, confessou que foi ele que pegou o celular dela e acabou mandando mensagem para ele mesmo, até para despistar um pouco sobre a briga, e depois para a mãe da Ana Paula, falando que queria viajar. Ele confessa toda a história montada, né, Jássio? Montou toda essa história para tentar enganar todo mundo, mas desde o começo ele dizia, não, a gente brigou e a Ana Paula saiu, mas a câmera de segurança da frente da casa nunca mostrou a Ana Paula saindo lá de dentro. A gente vai então acompanhar esse trecho do depoimento que ele confessa então o uso do celular, que causa aí, né, até um outro tipo de crime que ele cometeu no decorrer desse assassinato. Eu deveria estar com a cabeça quente, sem, tipo assim, igual eu falo, tem coisa que eu tô tentando lembrar para mim falar verdades fora disso. E eu lembro que eu peguei o celular dela. Eu lembro que eu peguei, mandei uma mensagem bem exatamente, acho que foi aquilo que eu tinha comentado aquele dia, que tinha mandado e veio pro meu celular, sem pensar o que ia acontecer, qual seria a melhor forma. No desespero que eu acabei fazendo isso. Tá, o senhor mandou mensagem pro seu telefone e para alguém mais? E pro da mãe dela. Pro da mãe dela. O DVR, o senhor foi ouvido aqui em outra oportunidade e disse que teria desligado para ligar a árvore de Natal. Na sexta-feira isso ela fez. Então, entre a sexta-feira, no momento em que ela desliga para ligar a árvore de Natal, e na segunda-feira à noite, ele ficou desligado. Desligado. O senhor não apagou nada, nenhuma imagem dele? Não, ficou desligado. Entendi. Pois é, aí ainda acabou usando o celular da Ana Paula, quer dizer, é uma lama, né? É uma areia movediça. O cara foi se afundando cada vez mais no medo e na covardia dele, fazendo cada vez mais coisas terríveis contra essa jovem de 25 anos, essa mãe que deixa um menino de 2 anos de idade. Ô, Bitar, e a polícia? O que a polícia falou? Ó, a polícia, desde do que aconteceu, né, do fato que aconteceu, já esteve 3 vezes lá na residência. E segundo o delegado da Polícia Civil, da Emair Braga Júnior, os policiais, na última vez que estiveram lá, sentiram um cheiro muito forte de cal. E foi a partir daí que eles pediram a prisão preventiva do Adriano, falaram que ele tentou fugir no momento da abordagem policial. E uma outra situação relatada pelo delegado, a gente vai acompanhar aí a entrevista que ele deu, é sobre a amante do Adriano, né? Ele confirmou essa história, essa amante realmente existiu, ela foi ouvida pela polícia, mas por enquanto não há nenhum indício que ela teve participação nesse crime. Aliás, parece que o Adriano nem tinha comentado para ela, quando eles viajaram para Santa Catarina, que a mulher dele estava enterrada lá atrás da casa dele. Nós já havíamos perguntado dele ao longo do trajeto se essa moça teria alguma participação, e hoje foi questionado se ele foi auxiliado por alguém. Ele não, ele nega e disse que fez tudo ali sozinho. Pois é, então, quer dizer, teria ido com a mulher não sabia que ele tinha cometido esse crime. Agora eu queria ouvir do delegado, né, que inclusive o que ele
comenta sobre os crimes que o Adriano pode responder. Coloca para mim, por favor. Nós temos ali o crime de homicídio qualificado, aí na questão do feminicídio. Nós temos também a fraude processual, tendo em vista que algumas questões que foram ali da alteração do estado das coisas, elas foram efetuadas por ele. Ele acabou, logo após os fatos, apagando imagens do DVR, mandou mensagens do telefone celular dela, o que demonstra aí uma fraude processual. E a ocultação de cadáver. Doutora Márcia, esse não deve deixar a cadeia tão cedo também, né? Não, não deve. Veja, o crime de feminicídio já tem uma pena que vai até quase 30 anos. Aí nós vamos somar a fraude processual, que vamos chegar a mais uns 4, 5 anos. E, finalmente, a ocultação de cadáver. São muitos crimes juntos num único evento, né? Bitar, que hora deve ser o sepultamento do corpo da Ana Paula? A gente está esperando aqui, né, Jasso? A gente pode ver os familiares e amigos continuam aqui no cemitério municipal de Fazenda Rio Grande. Por conta da pandemia, o enterro ele é um pouco mais rápido, né? O velório acontece bem mais rápido. Deve durar aí mais ou menos mais uns 40 minutos. E depois disso, a família vai enterrar realmente a Ana Paula. Situação triste, porque a mãe dela conversou com a gente várias vezes, falando que tinha esperança de encontrar a filha, que o Adriano tivesse levado ela para algum tipo de lugar, deixasse ela em cárcere privado, mas realmente não aconteceu. A Ana Paula, de fato, nunca saiu de dentro daquela casa. O Adriano está preso, mas a família segue enlutada aqui e o enterro deve acontecer daqui mais ou menos uns 40 minutos. Jasson, mais uma vez, nossos sentimentos à família da Ana Paula, né, que viveu todo esse drama, contou com a nossa equipe para contar essa história, para fazer essas buscas. Infelizmente, a gente chegou no final dessa história com a Ana Paula morta pelo próprio marido. Jasson. Pois é, aquilo que eu digo sempre, né, Bitar? São as histórias, as séries da vida real que a gente mostra aqui no Balanço Geral. Terminou a busca pela Ana Paula, começou o sofrimento, aumentou ainda mais o sofrimento da mãe, né, um filho que agora não vai ter a mãe, uma mãe que não vai ter uma filha, né, que tinha apenas 25 anos de vida e um futuro todo pela frente, lamentavelmente.